Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, não confundir com aquele outro. E hoje eu tô aqui para falar sobre Doutor Estranho, o primeiro filme de 2016, dirigido pelo Scott Derrickson e estrelado pelo Benedict Cumberbatch, que foi a primeira adaptação aos cinemas do personagem. Acho que seria bom fazer uma retrospectiva também dos outros momentos que o Doutor Estranho quase apareceu nas telas do cinema, até a gente chegar no filme novo do Sam Raimi, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificações dos próximos vídeos. Bom, Doutor Estranho, todo mundo conhece hoje o Doutor Stephen Strange aí com as feições do Benedict Cumberbatch como parte do universo cinematográfico da Marvel Studios. Ele apareceu em 2 filmes dos Vingadores, ele teve um filme solo e agora finalmente ele vai ter seu segundo filme sob direção do Sam Raimi, que promete aí, como o próprio título diz, né, multiverso de loucuras pelo MCU. Mas antes de a gente chegar nele, né, eu acho que seria legal a gente lembrar um pouquinho encarnações passadas que o Doutor Estranho ou teve ou quase teve nas telas. E elas também são multiverso de loucura. Bom, primeiro, em 1978, o Doutor Estranho ganhou um telefilme pela CBS, que também produzia a série do Incrível Hulk, fez o filme do Capitão América, do Homem-Aranha, todos aqueles lá que eram qualidade bem questionável quando olhados pela lince de hoje, né? Mas o Doutor Estranho ganhou um filme escrito e dirigido por Philip De Geer, onde ele era interpretado pelo Peter Rutten, e a história aí bem rocambolesca envolvia uma invasão de uma feiticeira da quarta dimensão que usava os poderes dela para possuir pacientes do Stephen Strange. E, putz, eu não cheguei a assistir, mas dos poucos que eu vi em clipes e trechos aí na internet, não me parece muito bom, não. Tanto que a recepção na época não foi boa e não deu audiência o bastante para a CBS produzir uma série própria do Doutor Estranho, como aconteceu com o Incrível Hulk do Bill Bixby. Mas os projetos para o cinema do Doutor Estranho estavam só começando, porque em 1986, Bob Gale, que escreveu a trilogia De Volta para o Futuro com Robert Zemeckis, estava escrevendo um roteiro para New World Pictures, mas o projeto acabou não rolando e prestem atenção porque essa é só a primeira de muitas passagens de direitos autorais do personagem para outras produtoras. Depois dessa passagem com o Gale, em 1989, o Alex Crox, que viria a escrever Medo e Delírio do Terry Gilliam, coescreveu com Stan Lee, o próprio Stan Lee, um filme do Doutor Estranho que envolvia uma luta dele com Dormammu na quarta dimensão. A Regency quase fez esse projeto, mas como a Regency é um braço da Warner Bros., tinha uma certa disputa de licenciamento da Marvel com a Warner para manter o personagem do Doutor Estranho. E, mais uma vez, o projeto não saiu do papel. E olha, de todas as passagens do Doutor Estranho pelo multiverso de Hollywood, eu acho que essa é a mais interessante. Nessa mesma época, o jovem produtor Charles Band, que ficaria conhecido pela franquia Puppet Master, adquiriu os direitos do personagem e começou a trabalhar no filme dele. Só que como ele demorou muito para desenvolver, para escrever, para colocar, tirar do papel, né, ele acabou perdendo os direitos. Mas, para não perder todo o trabalho de roteiro, de artes que ele já tinha feito, ele simplesmente pegou o Doutor Estranho, mudou os nomes, mudou algumas ideias só para não rolar aquele plágio e nasceu daí o Dr. Mordrid. No filme Mordrid, o Mestre do Desconhecido de 1992, dá pra ver que apesar de ele ter mudado algumas coisas, o visual do Doutor Estranho ainda tá ali. E o mais curioso é que o filme tem artes conceituais do Jack Kirby, que trabalhou muito na Marvel e na DC também. Olha, eu não vi Mordred, mas é a coisa que eu mais quero ver depois desse vídeo aqui. Saindo aí do Mordred e do Charles Band, em 1992, os direitos do Doutor Estranho foram parar na Savoy Pictures. E eles tinham um cara completamente foda pra dirigir esse filme, que era o Wes Craven. O Wes Craven, mestre do terror aí, que criou o Freddy Krueger, criou a franquia Pânico com Kevin Williamson. E, pô, a ideia do Wes Craven dirigindo o Doutor Estranho é muito legal. Eles tinham o David S. Goyer, né, que viria a escrever uma parte de filme de super-herói, inclusive Blade, Homem de Aço, Batman vs Superman, para escrever o roteiro. Só que, né, eles demoraram, eles tiveram várias divergências. O David Goyer comentou em entrevistas recentes que o pessoal da produção reclamava que tinha muita mágica no roteiro do Doutor Estranho, que é um mágico. Então aí, por causa disso de orçamento, acabou não rolando, mais uma bola fora pro Stephen Strange fora de Hollywood. Em 1997, os direitos do Doutor Estranho abrem um outro portal, agora na Columbia Pictures, antes de virar a Sony, né? Eles acabam não mantendo nada do Goyer, nem do Wes Craven, e eles desenvolvem um novo roteiro com Michael Frantz, que é o roteirista de 007 contra GoldenEye e também do Hulk do Ang Lee. Na época, eles tinham interesse no Chuck Russell, que dirigiu o Máscara e o melhor filme do Freddy Krueger, que é A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos, para dirigir o filme, ou Stephen Norton, que ia acabar um ano depois dirigindo Blade, o Caçador de Vampiros, para New Line Cinema. De novo, mais uma vez, o projeto Doutor Estranho não decolou com a Columbia Pictures. Depois desse rolo da Columbia, aconteceram mais alguns saltos de direitos da Columbia para Dimension, para Miramax, até que finalmente, em 2005, a Paramount Pictures adquire os direitos do Doutor Estranho, assim como de vários outros personagens da Marvel, naquele acordo que eles fizeram com a Marvel Studios de distribuição, que seria, né,
o que resultaria no Homem de Ferro, nos Vingadores e todo o universo cinematográfico da Marvel. E nessa época, né, nesse miolo, antes do Homem de Ferro sair, a gente teve uma outra possibilidade muito interessante, que foi o Guillermo del Toro e o Neil Gaiman, o autor de Sandman, de Deuses Americanos. Os dois tinham um pitch que o Gaiman escreveria e o del Toro dirigiria, mas que infelizmente não agradou, seja lá quem foi ouvir. E eu imagino o Guillermo del Toro fazendo Doutor Estranho com o Neil Gaiman. A partir daí, com o MCU já estabelecido e o Kevin Feige escolhendo quais seriam os próximos heróis, as próximas fases, o filme Doutor Estranho entrou oficialmente em desenvolvimento como parte do MCU e tinham alguns nomes em consideração para dirigir. O Jonathan Levine, que fez a comédia dramática 50%, o Dean Israelite, que acabou fazendo o reboot dos Power Rangers em 2017, e finalmente o Scott Derrickson, que tinha feito o Exorcismo de Emily Rose e o remake do Dia que a Terra Parou. Derrickson, ele estava tão afim de conseguir esse trampo que ele mesmo produziu uma sequência de pré-visualização daquela luta do Doutor Estranho no hospital, quando ele tá com a forma astral dele, lutando com uma outra forma astral enquanto tem um médico tentando ressuscitar ele. No filme essa cena acabou sendo com a Rachel McAdams, né? Mas isso mostra como o Derrickson queria muito aquele trampo e ele conseguiu. Ele coescreveu o roteiro junto com o C. Robert Cargill, que é o parceiro habitual dele nos filmes de terror que eles fazem. E também a Marvel trouxe o John Spaihts, que estava quente na época por causa do Prometheus, Passageiros. É um roteirista que vira e mexe, está trabalhando em muitas coisas, como Duna, por exemplo, ele é um dos roteiristas. E aí, finalmente, estava tudo a postos para o filme Doutor Estranho, e agora faltava o elemento essencial, que é o intérprete do Stephen Strange. Antes de cair no Benedict Cumberbatch, eu lembro muito bem disso, talvez vocês se lembrem também, Joaquin Phoenix era um nome que estava muito em conversas com a Marvel, e ele realmente, né? Isso ia acontecer, foram meses de negociações, mas o que acabou barrando o Joaquin Phoenix é que ele não se sentia muito à vontade em assinar um contrato para múltiplos filmes sem saber como eram os roteiros, qual era o rumo, né? Quando você entra pro MCU, você não tá em um filme, você tá em 10. E acho que isso não era muito a praia do Joaquin Phoenix, que depois ia acabar sendo o Coringa num filme solo da DC. Depois que o Phoenix saiu, a gente teve uma lista gigantesca de atores aí que estavam em cogitação pro papel. Entre eles o Tom Hardy, Jared Leto, Ethan Hawke, Matthew McConaughey, Oscar Isaac, Ewan McGregor, Edgar Ramirez, Colin Farrell e Keanu Reeves. Mas é isso, acabou no Benedict Cumberbatch, acabou saindo o filme do Doutor Estranho em novembro de 2016, com o elenco que trazia Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams e o Benedict Wong como Wong. Ah, e o Mads Mikkelsen também. Eu esqueci do Mads Mikkelsen porque o Mads Mikkelsen é completamente esquecível nesse filme. Mas, né, só relembrando, o primeiro filme do Doutor Estranho conta a história desse médico cirurgião que é o Stephen Strange. Ele é um cara bem inteligente, mas muito arrogante, trata todo mundo ao redor dele meio mal, até o dia que ele sofre um acidente de carro, ele perde a movimentação das mãos, e aí depois de procurar uma cura na medicina, em tratamentos e tudo mais, ele acaba indo até o Oriente, onde ele encontra a figura da anciã, que ensina que ele pode cuidar do corpo dele através da magia, através da conexão com a forma astral dele, né? E aí a partir disso ele vai estudando sobre as artes místicas, sobre ser um mago supremo, né? Ele tem que lutar com alguns inimigos no caminho, como é o caso do vilão Caecilius, do Mads Mikkelsen, que é um feiticeiro que quer tomar poder também. E é isso, a gente tem basicamente um filme de origem, e eu não reclamo porque, assim, eu acho que tem uma certa resistência ao filme de origem por causa da fórmula, o clichê. Beleza, eles têm essa fórmula, eles têm convenções, mas quando o filme pula elas, por exemplo, o Capitão Marvel recentemente deu... Ele quis inovar, ele não quis ir pelo caminho fácil, né? Mas isso acaba querendo uma desconexão com a personagem, pelo menos no meu caso. Sobre o Doutor Estranho, eu acho que apesar da fórmula ser batida, é importante pra gente ter a jornada clara, linear do Doutor Estranho, né? Então eu acho que ele tem uma boa transformação, eu acho que ele começa muito bem, eu acho que ele introduz de forma interessante os elementos da magia. E, né, claro, sobre o Doutor Estranho a gente tem que falar sobre os visuais do filme. O Scott Derrickson, junto com o fotógrafo Ben Davis e também uma equipe de efeitos visuais claramente inspirada em A Origem e Matrix, criam cenas de ação que envolvem imagens caleidoscópicas, ilusões de ótica, dobradura do espaço, que é muito legal. Desde que eu assisti no cinema em 2016, em 3D, até revendo agora recentemente, continua muito bom, continua muito inventivo. Apesar do filme ter aquela paleta do MCU com contraste um pouco mais baixo, essas cenas valem a pena, elas criam um impacto visual que é muito, muito dinâmico, diferente de tudo que o MCU fez até aquele ponto, né? Eu acho que o Derrickson cria cenas de perseguição muito legais, apesar de não fazer muito sentido mágicos que usam magia, usar os punhos para se bater durante várias cenas, todas elas têm um pulso legal, tem uma imaginação, uma inventividade que até aquele ponto tinha me impressionado muito na condução de filmes de ação do MCU.
Eu também gosto muito da estrutura do filme, porque no final, quando o Dormammu consegue invadir a Terra, né, a gente tem uma sequência que eu não via desde Superman, o filme do Christopher Reeves, de 78, mesmo ano do telefilme Doutor Estranho, em que, né, deu tudo errado, e o que o Doutor Estranho faz? Ele volta ao tempo, igual o Superman voltava à rotação da Terra naquele filme. A gente tem uma sequência, né, que já é meio que um pré-Tenet de coisas acontecendo em reverso enquanto o Doutor Estranho tá indo pra frente. Isso é muito legal, e o próprio desfecho do Doutor Estranho enfrentando o Dormammu, né? Dormammu, eu vim barganhar, que virou um meme na época, é muito legal, é diferente, não é só aquela boa e velha pancadaria e luz azul no céu, né? Eu acho que o Doutor Estranho tem coisas inovadoras, tem coisas legais também. O que eu não gosto do Doutor Estranho, e, né, já deixando de aviso aqui no canal, caso seja o seu primeiro vídeo, caso esteja começando, eu tenho um sério problema com o humor do MCU, eu odeio as piadinhas, eu acho que, com exceção do primeiro Homem de Ferro e de Guardiões da Galáxia, elas nunca são bem encaixadas. E Doutor Estranho é um dos piores exemplos, porque, putz, piadinha da Beyoncé, Rihanna, da musiquinha lá na biblioteca. Eu acho que o humor nesse filme não é nada orgânico. Quando o Doutor Estranho tá realmente se levando a sério, apostando, né, naquele misticismo, naquela filosofia que ele tem com a anciã, por exemplo, acho que o filme decola. E também eu tenho problemas com o Caecilius do Mads Mikkelsen, porque apesar do Mads ser um ótimo ator, eu acho que o visual não favorece muito ele, com aquele cabelo, com aquele olho descascado. E também o fato de ele ser mais um vilão genérico que quer poder e tudo mais, né? Eu acho que... Eu lembro que eu comentei com um amigo meu que eu sempre imaginei, se a gente soubesse quem era o Caecilius antes dele ser o Caecilius na história, né? Eu sempre imaginava o Mads Mikkelsen como um engravatado que ganhou poder da magia antes do Stephen Strange, né? Acrescentaria uma camada mais interessante pra ele, saber quem ele é, né? Do jeito que ele tá no filme, ele é só mais um vilão descartável aí que não tem muita graça. A própria cara digital do Benedict Cumberbatch como Dormammu é mais interessante do que qualquer coisa que o Caecilius faz nesse filme. Um último ponto que eu queria falar sobre o Doutor Estranho é a trilha sonora do Michael Giacchino, que fez uma música muito legal. Foi a primeira colaboração do Giacchino com a Marvel, porque depois ele voltaria pra trilogia do Tom Holland, pro Thor, Amor e Trovão, e pra própria vinheta da Marvel Studios, a fanfarra, a mais recente, né, é do Michael Giacchino. E o que eu gosto da música dele nesse filme é o elemento do cravo, né, que é um instrumento oriental que tem um som único, e a partir disso ele consegue criar umas faixas que misturam um épico, mas também esse misticismo, que ficou muito legal. Eu acho o Doutor Estranho um bom filme, eu acho que ele não alcança todo o potencial do personagem. Eu acho que, de novo, a melhor peça com o Doutor Estranho que eu vi no audiovisual, pelo menos da Marvel, foi o episódio do What If, aquele episódio que o Doutor Estranho tenta salvar a personagem da Christine Palmer de alguma forma, né? Acho que é o 4º episódio, se não me engano. Aquela é a melhor adaptação de Doutor Estranho que eu já vi até agora. Eu espero que o novo filme do Sam Raimi tenha alguns elementos disso. Mas, relembrando aí do primeiro filme do Doutor Estranho do Scott Derrickson, eu dou uma nota 7. E agora fica na torcida aí que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura seja melhor que o primeiro e que traga uma justiça bacana pra esse personagem incrível. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.